Uma vez, meus amados, voltamos para falar sobre a cruz de Cristo. E nesse segundo vídeo nós estamos falando que a cruz ela tem voz. E nós vamos ver que a cruz ela fala também sobre a justiça de Deus. Então, para falar de que a cruz revela a justiça de Deus, primeiro nós precisamos responder uma pergunta, digamos que milenar, né? Que as pessoas fazem, mas onde está a justiça de Deus nesse mundo tão injusto? E aí nós colocamos aqui esse Salmo 73, 26, que fala: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A propósito, no Salmo 73, o salmista ele começa a falar justamente sobre isso. Por que os ímpios prosperam e os inocentes sofrem? Muitas vezes parece que os injustos eles acabam sempre escapando impunes, enquanto os justos parecem guardar a sua integridade, mas isso de nada tem proveito. E é exatamente isso que o salmista fala. Porque parece que Deus não pune os ímpios instantaneamente. Então, imaginam eles, quem sabe, que ou Deus não se importa com o comportamento humano, ou Deus não sabe. De um outro lado, o salmista ele vê as aflições, inclusive lá no versículo 2, ele fala que quase se desviou por ficar observando isso. E ele entra em dúvida quando ele começa a fazer essa análise, né? Porém, nós vemos que os que ignoram os preceitos do Senhor irão experimentar o quê? Uma separação eterna. Então, quando o salmista ele se dá por conta, ele diz: olha, quando eu fui ao santuário, eu percebi que o quê? Que o Senhor é a minha porção para sempre. Ou seja, não se restringe somente a esta vida. Então, existe muito mais do que além desta vida. É mais ou menos isso que o salmista está falando. E aí, quando nós olhamos para a justiça, o que é justiça? Né? É a obediência a uma norma reta, é uma conduta reta em relação ao outro. E justiça, inclusive, é um atributo de Deus. Para nós respondermos esta questão milenar, nós vamos pautar em duas situações. Nós vamos, primeiro, falar olhando para o juízo decisivo que foi realizado na cruz. E aí nós lemos em Atos capítulo 17, versículo 31, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pastor Christian, por favor, sobre esta questão, o juízo que já foi realizado na cruz do Calvário. Graça e paz a todos. Bom, irmão Edson, como nós já ouvimos anteriormente, Deus é justo e esse é um dos seus atributos. Então, quando nós olhamos para o juízo decisivo realizado na cruz, especialmente quando nós lemos esse texto de Atos 17, 31, nós vamos ver a manifestação da graça de Deus. Paulo, quando está escrevendo que há um tempo, portanto, tem um determinado dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. É incrível quando nós lemos esse texto, mas eu sempre digo que o texto deve ser lido dentro do seu contexto. Paulo, quando escreve esse texto, ele está pregando nos seus maiores sermões. Paulo está em Atenas, no Areópago, e ele está agora falando a homens e a mulheres, homens que têm a sua cultura, a sua religiosidade. Paulo está declarando, nesse que é considerado um dos seus grandes sermões, que Cristo é o juiz e salvador do mundo. Essa é a declaração. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vamos ver o juízo de Deus sendo realizado ali, e Paulo está deixando isso claro. Por quê? Porque nós vamos entender que o juízo de Deus é diferente de qualquer conceito pagão. Quando Paulo está no Areópago, os filósofos epicureus têm dificuldade para entender estas coisas, visto que para eles
qualquer julgamento divino não seria possível pós-túmulo, pós a morte. Eles não acreditavam nisso, que Deus poderia julgar alguém após a morte. Então eles tinham dificuldade para entender essas coisas. Paulo, então, vendo a necessidade de esclarecer, até porque este é um tema muito conhecido para os judeus, mas agora a necessidade de esclarecê-lo aos gentios. Então Paulo vai deixar claro que em toda a Bíblia, na maioria dos seus versículos, nós vamos ver a justiça de Deus e o seu juízo. Paulo vai deixar claro que o pecado precisa ser punido e o erro precisa ser corrigido. E isso faz parte da justiça de Deus. Então, Paulo, quando explica isso a estes homens e mulheres no Areópago, ele vai deixar claro algo muito importante e que nós precisamos levar em consideração, que o julgamento de Deus visa a sua misericórdia, tendo em vista que também a sua restauração para com o homem. Tudo isto faz parte do plano da salvação. E nós vemos isso, né, Pedro também explicando na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 6, Pedro vai explicar exatamente também sobre isso, que esse julgamento de Deus visa a sua misericórdia para com o homem. Então nós vamos ver que quando olhamos para o juízo decisivo que foi realizado na cruz do Calvário, nós vamos ver a misericórdia de Deus e o plano de Deus para a restauração da humanidade, tendo em vista que o pecado não passará em branco. Ele precisa ser punido e o erro precisa ser corrigido. Esse pecado que não passará em branco diante do Senhor, ele vai ser punido em Cristo Jesus. Irmão Edson. Perfeito, pastor, perfeito. E é interessante olhar para esse juízo da cruz, porque quando nós olhamos para a antiga aliança, teoricamente, aquelas pessoas que pecaram não foram punidas como deveriam ser. Por exemplo, porque o salário do pecado é a morte. Então as pessoas podem pensar, mas por que não foram punidos com a morte? Porque Deus, sobre a sua paciência, estava aguardando que Cristo, que a sua ira fosse derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. E isso é importante ver, porque cada vez em que o sumo sacerdote, né, pegava o sacrifício, ele fazia uma nota promissória, porque, afinal de contas, o escritor aos Hebreus fala que o sangue de bodes e bezerros não pode remover pecados, para que, simbolizando, quando viesse Cristo e o juízo ele realmente fosse realizado na cruz do Calvário, que Cristo pagou a conta, como o pastor Christian bem comentou. Então, é maravilhoso de ver isso. Aqui nós encontramos a justiça de Deus no primeiro tópico. Onde está a justiça, então? Olhando para o juízo decisivo realizado na cruz. Irmão No Edson, segundo, pastor. Complementando isso, né, nós vamos ver no Antigo Testamento, como o irmão falou, os sacrifícios que o povo realizava e que, né, aparentemente, como se fossem notas promissórias, só aumentavam a nossa dívida para com Deus. Só aumentavam. Por este fato, Deus estava ignorando os pecados? Não, de forma alguma, ele não estava ignorando. Apenas ele não estava exercendo agora a sua justiça, porque Deus precisava de um motivo verdadeiro e justo para aplacar a ira pelos pecados. Então, durante todos, né, o passar dos anos, dos séculos, né, o sacrifício destes animais, né, eles só aumentavam a nossa dívida para com Deus, até que Cristo Jesus viesse, né, e fosse o sacrifício perfeito, né, que Deus nos enviou, né, para todos nós. Então, Deus agora, através de Cristo, tinha um motivo para perdoar os pecados. Deus, através de Cristo, tinha uma razão agora verdadeira e absoluta para perdoar os pecados. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque muitas vezes, assim como os epicureus naquela época de Paulo tinham dificuldade para entender a justiça de Deus, até pelo fato de não crerem numa justiça, né, numa justiça após a morte, né, nós vamos ver que outros religiosos da época, né, de outras escolas teológicas também tinham a mesma dificuldade. E essas dificuldades surgiam por causa das suas crenças. Muitos consideram que nós temos necessidade de sacrifícios hoje.
eu preciso fazer um sacrifício. Não, nós não temos mais necessidade de sacrifício. Por quê? Porque Deus, até então, antes de Cristo, ele ignorou os pecados, ele preferiu ignorar, não julgá-los, até que surgisse um motivo. E esse motivo se chama Cristo Jesus. Então, de uma vez por todas, né, Deus perdoa e apaga toda a dívida da humanidade pelo sacrifício perfeito de Cristo. Irmão Edson. E é maravilhoso de ver isso, pastor, porque às vezes parece que Cristo levou os pecados da humanidade pós-cruz. Pelo contrário, Cristo levou o pecado desde Adão. Então, ali na cruz a ira de Deus foi derramada sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, toda a ira de Deus, na sua santidade contra o pecado, foi derramada sobre Cristo. E aqui nós vemos esse juízo. E claro que as pessoas não podem esquecer, e o salmista lá, quando nós lemos o versículo 26 do 73, ele diz que o Senhor é a sua porção para sempre. Ou seja, não devemos olhar só para essa vida, e nós precisamos olhar também a justiça de Deus através do juízo final, onde todas as coisas serão julgadas à luz da justiça de Deus. E o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Irmão Elias, o juízo final agora também revelando a justiça de Deus. Obrigado, irmão Edson. Graça e paz, meus amados irmãos. Eu quero rapidamente ler um texto convosco aqui, mencionado no profeta Joel, no capítulo 2 e no versículo 11 ali, que diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Depois ele ainda frisa lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, que todas as tribos da terra se lamentarão. Certamente, João coloca. Então nós vemos acompanhando nessa série de vídeos do esforço e do sacrifício enorme em que Deus fez para reconciliar o seu povo consigo através da terrível pena de morte imposta sobre Cristo Jesus naquela cruz, para que todo aquele que tivesse o desejo, esse pudesse então se reconciliar com Deus. Mas a gente sabe que esse mesmo Jesus Cristo, que cheio de amor, veio para nos resgatar, nos redimir do pecado, ele é o mesmo que virá com um cetro de ferro para julgar. Então, nós sabemos, como diz Apocalipse 1:7, que todas as tribos da terra, todos os reinados se lamentarão. E eu fico imaginando o quão tremenda será essa vinda do Senhor, que naquele dia muitas pessoas, né, que a gente vê hoje escarnecendo, fazendo muito pouco caso da salvação de Cristo, deixando de lado, vão se lamentar naquele dia. Muitas pessoas que, eu diria até grandes intelectuais, que acham um absurdo, uma bobagem o que a Escritura Sagrada relata do plano celestial, naquele dia vão olhar e vão dizer: poxa vida, mas aquelas pessoas lá, muitos ignorantes, falando palavras que mal conseguiam sustentar com a sua intelectualidade, estavam certos. Deus veio, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar resgate? Muitas pessoas certamente, né, o meu pai e a minha mãe iam na igreja, uma vida toda na igreja, me pregando a palavra do Senhor, tentando me reconciliar com Deus, e eu nunca quis, sempre fiz pouco caso, deixei de lado, e agora o que eu vou fazer? E a gente imagina quão terrível, derradeiro será aquele dia, porque aí todo o choro, toda a lamentação, não haverá mais a quem possam recorrer, porque Cristo e a sua promessa foram realizados, e agora só resta pranto e ranger de dentes. Então, essa promessa maravilhosa, esse juízo, a gente sabe que Deus não vai deixar barato. Todo esse pecado que Deus vem suportando há séculos e milênios do ser humano, naquele grande dia será julgado. Diante do trono branco, a gente sabe que ninguém vai escapar. Ricos, pobres,
aqueles homens homicidas, genocidas, grandes ícones, que eu diria do mal, que subjugaram a sociedade sob o pecado, que fizeram o mal, que levaram tantas vidas inocentes à morte, e a tantas outras formas também de pecado, não vão passar impune. Então a gente pede aos irmãos que reflitam através destas coisas, porque a volta do Senhor, ela está muito próxima e nós temos que observar este evento que vai ser o juízo de Deus. A gente sabe que para o crente, todas as promessas do Senhor são sempre maravilhosas. Para nós vai ser um dia muito grande. Mas vai ser triste para aqueles que estão desamparados e separados da palavra de Deus. Irmão Edson. Muito bem, irmão Elias, e o trono branco, ele realmente, como você comentou, ele vai equilibrar a justiça de uma vez por todas, né? Tudo será corrigido no juízo final. Então, a pergunta que talvez alguém esteja fazendo, onde está Deus onde está a justiça de Deus nesse mundo tão injusto? Bom, primeira coisa, nós precisamos deixar que Deus continue sendo Deus. E não se preocupar em encontrar justiça em um mundo que jaz no maligno. Então, a justiça de Deus, ela é clara. E como o irmão Elias bem falou, ela virá e será derradeira. Não há quem possa escapar da justiça de Deus. Mas existe um tempo, né? E graças a Deus nós vivemos em um tempo chamado graça, em que muitos ainda podem se arrepender. Bom, aí nós vemos que a cruz revela a justiça de Deus. De que maneira, né? Nós vamos encontrar duas formas em que a cruz ela revela a justiça de Deus que foram declaradas pelo apóstolo Paulo. Primeiro, que ele elucida que a justiça é de Deus, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo como testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, vejamos o que Paulo está tentando elucidar aqui. A primeira coisa que ele diz é que a justiça é de Deus, ou seja, a ênfase recai sobre a posse, recai que a justiça é dele. Por quê? Porque nós não temos a nossa própria, nos falta méritos, nós temos uma natureza pecaminosa. Então nós precisamos lançar mão do quê? Do caminho em que Deus escolheu para revelar a sua justiça. E essa justiça de Deus é a posição justa que ele concede para aqueles que creem em Cristo. Ou seja, o mais vil pecador agora ele passa a ser justo através da fé. É o modo justo em que Deus tem de justificar os injustos, pastor Christian. Verdade, irmão Edson. Porque a palavra do Senhor nos diz que as nossas justiças perante Deus, elas são como trapos de imundícia. Porque precisamos entender que muitas vezes a nossa maneira de ver, de julgar as coisas, ela pode estar comprometida. E ao nosso julgamento comprometido, nós cometemos equívocos. Nós nos enganamos, né? Nós acabamos confiando muitas vezes em nós mesmos e não na justiça divina. Né? E essa é a grande questão toda. Deus, ele é justo. E a sua justiça está relacionada, como a justiça é um atributo de Deus, é um caráter de Deus, ela é muito mais elevada do que a nossa. A justiça de Deus é mais elevada, a moral de Deus é elevadíssima e nós não conseguimos alcançá-la. Então nós precisamos deste sacrifício de Cristo por nós. Tanto é que a Bíblia vai nos dizer, Paulo vai deixar claro que Deus precisou cerrar os seus olhos diante das transgressões dos homens. Então todo este período antes de Cristo, Deus cerrou os seus olhos. A partir de agora nós temos, né, o sacrifício de Cristo completo, mas nós precisamos também ter o entendimento que essa justiça de Deus, ela gera também um aspecto chamado condenação. Ela nos condena, tanto nos dias atuais em que vivemos, quanto
quando o irmão Elias antes nos citou, no juízo final de Deus. Então ela nos condena. Por este fato, nós, o homem, temos a necessidade de reconhecer os nossos pecados e as nossas transgressões. E só através deste reconhecimento, né, compreendendo estas verdades, é que Deus poderá, através do sacrifício de Cristo, efetuar aquilo que nós chamamos de redenção. Então, a redenção de Deus se dará através do arrependimento dos homens. Nós, quando chegamos ao ponto de reconhecermos os nossos pecados, as nossas transgressões, e vermos a nossa incapacidade, e nós precisamos enxergar a nossa incapacidade, para que Deus possa efetuar a sua justiça e o Senhor venha nos redimir. Irmão Edson. Perfeito, pastor. Então, vemos... Edson, quero só aproveitar o gancho do comentário do pastor e mencionar um texto que eu acho extremamente propício, que está lá em 1 Pedro 4,17, que diz que o juízo de Deus ele começa pela igreja, pela casa de Deus. Então nós precisamos, isso é voltado para o povo de Deus, nós precisamos estar alertas justamente por esta justiça que Deus tem, por esta perfeição e justiça que Deus tem. E por que ele vai começar pela sua casa? Porque nós somos embaixadores da sua palavra, nós temos conhecimento pleno da palavra do Senhor. Por isso vai começar conosco. Então nós temos que estar a cada dia mais atento, né, com as vestes brancas, porque começará por nós o juízo. E nós precisamos entender que Deus faz isso justamente pela justiça que o pastor Christian acabou de dizer, por Deus ser perfeito e equilibrado na sua justiça. Devolvo a palavra, irmão. Maravilha. E isso é algo que deve chamar muito a atenção da igreja, né? Porque Deus, ele realmente é justo. E aí nós vemos nesse segundo tópico aqui, Jesus Cristo se tornou, da parte de Deus, justiça. Nós lemos em Romanos capítulo 3, versículo 25, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Ora, nós precisamos entender aqui, primeiro, que Cristo levou nossos pecados para que nós pudéssemos agora participar da sua perfeita justiça. E quando nós lemos a carta a Filipenses, no capítulo 3, versículo 9, nos diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Portanto, nós não temos justiça. Qual vai ser a grande diferença, então, por exemplo, do arrebatamento da igreja? Quem será encontrado em Cristo, ele terá a sua justiça, não a sua justiça própria, mas pela fé em Cristo, agora ele se torna justo. Então, nós precisamos urgentemente nos voltar a Cristo, porque nós não temos justiça nenhuma, não tem o que nos justifique se não for a nossa fé em Cristo. E isso é importante que nós tenhamos claro, pastor Christian. Irmão Edson, esse texto, né, do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, né, que Deus, ele não se limitou ao tempo, né? Ele não se limitou ao tempo. Tanto os pecados do passado quanto os pecados do presente, todos eles, né, estavam dentro deste pacote da salvação, dentro do plano de Deus, abrangeu todos os tempos. Ninguém deixou de ser alcançado no passado antes de Cristo, e ninguém deixará de ser alcançado no futuro, desde que se volte a Deus. Porque se nós continuarmos a leitura de Romanos 3, já no 26, ele vai nos dizer, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante porque nos deixa claro de que Cristo ele deu solução ao problema do pecado. Se Cristo solucionou o problema do pecado, então agora estamos livres para pecar? E Paulo vai responder isso também. De maneira alguma. De maneira alguma. Não estamos livres para pecar. Cristo solucionou o problema do pecado
para que pudesse efetuar a redenção, a justificação da nossa vida, para que vivêssemos uma vida agora na altura, na medida que Deus espera de cada um de nós, nos transformando caráter, ações, atitudes, mudando e moldando a nossa vida. Então, não estaremos isentos dos pecados, mas à medida em que pecamos, aprendemos a nos arrependermos desses pecados. Não estamos agora livres para pecar, né? Como Paulo diz, né? Vamos pecar agora de modo livre? Não, de forma alguma. De forma alguma, a graça de Deus ela é abundante sobre nós. Porém, existe uma vida a ser levada com Deus. Por isso que Paulo vai dizer, né, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Ele quer, além de nos perdoar, nos justificar, tornar justos, não mais condenáveis pelos nossos pecados. Então, nós louvamos a Deus porque é maravilhoso o plano da salvação. Irmão Edson. Maravilhoso quando nós olhamos para exatamente isso. E o pastor, quando fala sobre essa questão do pecado, né, porque parece, bom, agora só se eu ter fé em Cristo, então quer dizer que eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Bom, aí nós já falamos de alguns vídeos anteriores aqui sobre redenção, e as pessoas precisam entender muito bem o conceito de redenção. Quando nós fomos resgatados, nós temos um dono, e esse dono se chama nosso Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Ele dirige nossos passos. A Ele nós devemos obediência total. Então, e o pastor tocou num ponto importante sobre esse texto que foi citado, e é um texto que mostra claramente que a justiça ela é manifestada da cruz. Portanto, sempre que alguém agora pergunta, mas onde que está a justiça de Deus? Ele precisa olhar para o Calvário. Porque ninguém poderá acusar Deus, né, de apoiar o mal ou de apresentar uma indiferença ou injustiça moral. A cruz demonstra tanto a justiça de Deus em julgar os pecados, bem como mostra a sua misericórdia de justificar o mais vil pecador. Após o sacrifício de Cristo, Deus ele pode ser justo e justificador. Então, daqueles que creem e aceitam a mensagem da cruz. Assim, Deus ele é capaz de conceder, né, essa posição de justa aos injustos, e Deus jamais compromete a sua justiça, porque ele é imutável, ele continua sendo Deus sempre. Eu quero chamar o irmão Elias para um comentário também sobre esse assunto. Alguma consideração final, irmão Elias? Obrigado, irmão Edson. Sim, eu estava aqui me recordando e até localizei aqui em Isaías, no capítulo 1 e no verso 18, que diz: ainda que os pecados de você sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E eu lembro-me uma vez, pregando a palavra do Senhor a um colega de empresa, ele me disse, não, Elias, ele disse assim, não, por o que eu fiz não tem restauração. Ele disse, não tem o que fazer, eu fiz coisas terríveis na minha vida. E eu ficava pensando, ele um homem que não tinha aparentemente problemas com a justiça, não era um criminoso, eu ficava pensando que tipo de pecado teria realizado. E eu explicando para ele sobre a eficácia do sacrifício de Cristo e citando para ele este versículo aqui relatado pelo profeta Isaías, e entre outros eu também disse para ele assim, a justiça de Deus, ela está acima da nossa compreensão. Não há pecados que o Senhor não possa perdoar. Eu digo assim, ó, o salmista, se refugiando na justiça de Deus, ele disse assim, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Imagina que Davi encontrou refúgio em vara e em cajado. Ele disse assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. E quem é que encontra refúgio em vara e em cajado no sentido prático? Ninguém, porque isso são maus tratos, mas Davi conseguia encontrar isso quando se referia a Deus. Então, eu disse para ele que o perdão de Deus ele está acima da justificativa humana, ele está acima da compreensão humana. O que nós temos que fazer é dar um passo de fé, confessar os nossos erros, reconhecermos que somos pecadores, e dessa forma, sim, escaparemos do juízo. Tive várias oportunidades de mencionar a palavra do Senhor para ele, e sei
Hoje ele tem uma idade um tanto avançada, sei que em algum momento ele vai se lembrar dessas palavras que o Senhor plantou no coração dele até a minha vida, através da minha vida. Eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade e que Deus continue nos abençoando para que a gente possa sempre compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Deus os abençoe. Devolva ao irmão Edson. Amém. Pastor Christian, conclusão, então, desse estudo, por favor. A cruz revela a justiça de Deus, tanto no passado quanto no futuro. Aonde quer que nós estejamos, Deus pode nos alcançar. Onde quer que o homem se encontre, Deus pode alcançá-lo. Basta que esse reconheça a justiça de Deus e a sua incapacidade de alcançar a justiça própria para a redenção da sua própria alma. Então nós precisamos dessa justiça maravilhosa da parte de Deus, partindo da cruz de Cristo. Não existe, não vamos ver ao longo da história a justiça de Deus sendo efetuada sem a cruz. A justiça plena de Deus, não a justiça de Deus que foi muitas vezes exercida em fatos da história cristã, mas a justiça de Deus com relação ao pecado foi concluída na cruz do Calvário. Não há mais necessidade humana de sacrifícios. Muitas vezes pensamos, mas tenho que me sacrificar por algo que cometi. Não, Cristo já sofreu, pagou o preço pelos nossos pecados. Tudo o que precisamos agora é aceitá-lo. Aceitar a justiça de Deus, a redenção de Deus, porque através dessa justiça de Deus somos justificados. Deus quer nos dar uma vida nova, uma nova oportunidade de vivermos. Então louvamos a Deus, porque a cruz de Cristo nos revela muito mais do que nós pensamos. A cruz de Cristo revela a sua justiça e o seu amor para conosco. Deus é o justo juiz, que seja o juiz das nossas vidas também. Que Deus abençoe a todos. Nos despedimos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém.